Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 40 da Unicamp de 2023. Então, bora lá. E ela começa assim. Com o uso de biotecnologia, pesquisadores podem ligar a GFP a outras proteínas de interesse, antes invisíveis. Assim, esse marcador brilhante permite a observação dos movimentos, das posições e das interações das proteínas marcadas. A figura a seguir apresenta a variação da localização celular da proteína MRTFA-GFP. Então a gente tem a proteína GFP ligada já com esse marcador brilhante. Então a gente vai procurar algo brilhante em função do tempo. Após um estímulo em t igual a 0 minutos, a localização da proteína MRTFA-GFP se modifica devido ao seu correto enovelamento, quando a estrutura de uma proteína assume a sua total configuração funcional. Inclusive, quando a gente tem um aumento de temperatura ou alteração do pH, nós alteramos essa estrutura funcional. E por isso que as proteínas, principalmente a gente tem as enzimas, elas param de funcionar. Aí o que acontece no desenho aqui de baixo? A princípio, o que ele quer? Sobre a localização celular, sobre a localização celular da proteína MRTFA-GFP entre o tempo inicial e o t igual a 0 e o final t igual a 20 minutos, assinale a alternativa correta. Então, a princípio, o que a gente tem é um monte de proteína aqui no citoplasma. Essa proteína começa a se ligar com a MRTFA e começa a fazer o enovelamento correto. Aí, a hora que ela começa a se enovelar corretamente, ela começa a migrar do citoplasma para o núcleo. Do citoplasma para o núcleo. E aí você começa a ver que não mudou ainda a cor aqui do citoplasma, mas o núcleo começa a ficar mais escuro. Aqui nos 7 minutos ela fica ainda mais escuro. Olha o núcleo aqui todo escurão. E o citoplasma ainda não tem grandes variações de cor, mas existem regiões que estão começando a ficar super clarinhas. Isso significa que não tem proteína, a MRTFA, GFP, nesses locais. Isso porque ela está migrando do citoplasma para o núcleo. E com 20 minutos você consegue ver que você praticamente não consegue mais enxergar o contorno da célula, porque quase não tem proteínas aqui. Elas já migraram quase completamente para o núcleo celular. E aí você não consegue ver muito dessas proteínas, ainda consegue um pouco, mas provavelmente isso acontece pelo fato de ser 3D dos nucleolos. A gente não tem a proteína dentro dos nucleolos. Porque a proteína, ela tá fora, tá no núcleo, e o núcleo é como se fosse uma bolota que está lá dentro. Tá lá dentro essa bolota. Só que aí ele parece que tem coisa dentro porque parte dessas proteínas que estão no núcleo, elas estão superpondo a essa bolota que está lá no meio. Imagina a célula, que a célula ela é algo 3D, de 3 dimensões, e aqui a gente só está vendo uma dimensão. Então, basicamente, o que acontece é que as proteínas que estavam no citoplasma, elas migraram para o núcleo celular. Tanto é que você vê, o núcleo aqui está muito mais escuro e com 20 minutos o núcleo está bem mais clarinho. Isso porque parte das proteínas, grande parte delas, se enovelaram corretamente e migraram do citosol ou citoplasma para o núcleo celular. Agora vamos ver as alternativas do que elas nos falam. Na letra A, ela fala a transcrição. Transcrição é o fenômeno de passagem de informação de DNA para RNA. Então, transcrição é DNA transmitindo a sua informação para o RNA. Ocorre inicialmente no citoplasma. Errado. Geralmente, a transcrição ela vai acontecer no núcleo. Então, a transcrição ela acontece no núcleo celular. Posteriormente, o enovelado de proteína MRTF-GFP mostra-se completo no núcleo celular, exceto nas regiões dos nucleolos. E aí, tudo bem? Beleza. Aqui a gente tá certo. Na letra B, a tradução. Tradução é o fenômeno em que o RNA traduz a informação que foi transmitida pelo DNA para ele. Então, o DNA transmite, transcreve a sua informação no RNA e o RNA traduz a sua informação, traduz a mensagem do DNA em
proteínas. Então ele junta essas proteínas no citosol ou no citoplasma. Isso acontece nessa região da célula em que a gente tem os ribossomos. Os ribossomos, o RNA mensageiro, o RNA transportador, eles vão se ligar aqui de acordo com as sequências que eles precisam, que eles têm pré-ordenadas pelo DNA e formar as proteínas. Então vamos lá. A tradução ocorre inicialmente no núcleo celular? Mentira, não é isso. No núcleo celular? Não, não é. É a transcrição que acontece no núcleo, exceto nas regiões dos nucleus. Posteriormente, o enovelado da proteína MRTFA-GFP mostra-se completo no citoplasma celular. Está errado também, ela não está no citoplasma, ela foi em direção ao núcleo. A letra C, a transcrição ocorre inicialmente no núcleo celular. Posteriormente, após o enovelamento, a proteína MRTFA-GFP transloca-se gradualmente ao citoplasma celular pelo complexo de poro nuclear. Então aqui, isso daqui acontece o contrário. Na verdade, a proteína MRTFA-GFP transloca-se do citoplasma para o poro nuclear. Então, para o complexo do poro nuclear. Para o núcleo, por meio desse complexo. Então não é a letra C, porque não é nesse sentido que está falando aqui. Na verdade é no sentido contrário, é do núcleo para o citoplasma passando pelo poro nuclear. Aí na letra D, que fala exatamente isso, vai ser a alternativa correta. A tradução ocorre inicialmente no citoplasma celular. Perfeito? Tradução é o RNA traduzindo a mensagem transcrita do DNA em proteína. Resumindo, transcrição é DNA virando RNA e tradução é RNA traduzindo essa informação em aminoácidos, ou seja, proteínas quando a gente junta tudo. É junção de aminoácidos. Então, ocorre inicialmente no citoplasma celular, sim. Posteriormente, após o enovelamento, a proteína MRTFA-GFP transloca-se gradualmente ao núcleo celular pelo complexo poronuclear. Então, a alternativa D é a correta para a questão 40. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho um beijo, um queijo. Tchau!